Meus prezados, eu quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Haja vista que nesse mês de julho nós estamos com diversas das nossas igrejas, tendo a realização da EBF, Escola Bíblica de Férias, e portanto a impossibilidade dos nossos professores em estarmos de forma presencial realizando o nosso CAPED, tomamos a liberdade de fazermos a lição de número 3 e quem sabe outras lições futuras, agora de forma gravada, com uma forma de apoio aos nossos professores da escola dominical da Assembleia de Deus do campo de Ribeirão Preto. Gostaria que você repassasse, você superintendente, você que lida com a escola dominical na sua congregação, repasse esse vídeo. Eu gostaria que chegasse a todos os professores da classe de adultos. Afinal de contas, nós estamos estudando nesse trimestre esta lição que você vai ver logo abaixo aí, lições que têm por tema maior os ataques contra a Igreja de Cristo. E quando eu coloco os ataques contra a Igreja de Cristo, pode parecer para alguns algo muito distante, mas a Igreja de Cristo sou eu e é você. Portanto, é importante que os nossos alunos saibam que esta lição, ela tem como alvo mostrar a estratagema, mostrar a forma que Satanás está agindo contra a minha vida, contra a vida do meu irmão. Esta lição ela é ministrada pelo nosso pastor José Gonçalves, de Água Branca, no Piauí, e são 13 lições, você pode ver na tela a seguir, 13 lições, e nós já passamos por 2 delas, por exemplo, as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo, e também a sutileza da banalização da graça. E agora, no dia 17 de julho de 2022, estaremos estudando esse tema de suma importância para a vida da igreja, para a nossa vida espiritual, a sutileza da imoralidade sexual. É bem perceptível para todo cristão como que Satanás tem mudado a sua forma de agir durante as épocas. Por exemplo, lá no primeiro século da era cristã, a gente percebe que a forma de Satanás agir era de uma forma mais impetuosa, levando muitos dos nossos primeiros irmãos à morte, levando outros a serem arrastados pelas ruas da época, e de tal forma que a igreja chegou a um ponto, mormente lá no século II, século III da era cristã, de que a igreja vivia nas catacumbas. Aliás, temos até um livro da nossa casa publicadora das Assembleias de Deus, que é As Catacumbas de Roma. No entanto, a forma do agir de Satanás nesse mundo chamado por nós de pós-moderno, nessa época da pós-modernidade, Satanás tem agido de uma forma muito sutil. E eu coloco até para nós aqui termos uma ideia, o que vem a ser a questão da sutileza. Os irmãos poderão ver que esta palavra sutileza, ela vem desta palavra grega, que é apatê, que significa engano. Isso está lá em Efésios 4:22, ou sedução, né? Mas ela também pode significar finura, fragilidade, leveza. Mas eu gosto mais de um termo cunhado pela nossa igreja alguns anos atrás, onde a gente sempre afirma que Satanás ele usa sapatinho de algodão. Então nós temos que ter cuidado, porque ele vem de uma forma muito traiçoeira, e tentando fazer com que nós vamos abaixando a guarda dia a dia, para que ele imponha a sua forma de viver. Então há uma necessidade de que nós, quanto igreja, estejamos preparados contra as sutilezas de Satanás. Veja que o tema da nossa lição, além da sutileza, fala sobre a sutileza da imoralidade. E é importante que você, professor da nossa EBD, já inicie a aula mostrando para o seu aluno, ou conceituando para o seu aluno, o tema da nossa lição. Então, o que vem a ser essa palavra imoralidade? É caráter ou qualidade daquilo que é imoral. Mas essa palavra imoral, a pessoa imoral é alguém que não tem pudor, né? Que pratica libertinagem, obscenidades,
é aquela pessoa indecente, desonesta, alguém que vive sem regras, né? E nós vamos ver durante a lição, maiormente quando falarmos lá no capítulo 2, como que isso tem sido muito visível, a forma de agir de Satanás com as suas sutilezas, fazendo com que a imoralidade ou aquilo que muitas das vezes condenávamos de forma tão veemente, isso parece que aos poucos nós vamos baixando a guarda. Então, eu e você temos o compromisso com a palavra do Senhor e temos que levar isso de forma muito séria na nossa classe, para que os nossos alunos saibam que aquilo que era pecado há 6.000 anos atrás, continuou sendo pecado há 2.000 anos atrás, quando iniciou a igreja, e é pecado ainda hoje. A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, diz o Senhor, elas não passarão. Pois bem, meu amado, eu coloco aqui na tela uma questão sobre a diferença do que é legal e do que é moral. Veja, os amados irmãos, assim, que nem tudo que é legal é moral. Então, por exemplo, nós estamos em um país onde nós temos a Constituição do nosso país, mas a Constituição maior do cristão é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela está acima da Constituição do nosso país. Nós, como cristãos, seguimos como regra de fé e prática a palavra do Senhor. Então, quando a palavra do Senhor diz que isto é imoral, que isso é pecado, mesmo que a Constituição do nosso país venha abrandar ou venha legalizar, isso não deixa de ser pecado. Eu coloco aí, por exemplo, na tela, 2 exemplos claros. Por exemplo, a lei de número 11.106, de 28 de março de 2005, ela descriminalizou, né, ou tornou sem efeito a questão do adultério. O adultério deixou de ser crime no nosso país com a revogação do artigo 240 do Código Penal brasileiro. O fato desse artigo 240 ter sido revogado, o fato de adultério deixar de ser crime perante a lei do nosso país, ninguém mais pode ser preso por conta do adultério. No entanto, na palavra do Senhor, adultério é crime, adultério é pecado. Quer ver um outro exemplo? Lei 6.515, de 1977. Veja, os irmãos, que são coisas muito recentes, são coisas agora, de pouco tempo para cá. A lei do divórcio. A Bíblia é muito clara, e nós vamos ter uma lição exclusiva a respeito disso, onde vai nos informar que o casamento é indissolúvel, e ela traz até pelo menos 2 brechas, quando que é possível, eventualmente, a Bíblia considerar ou aceitar o divórcio, mas há uma banalização, e aliás, isso vem por intermédio de lei 6.515 de 77, quem sabe muitos dos nossos alunos já eram vivos nessa época, né? Quando instituiu no Brasil a lei do divórcio. Eu volto um pouquinho aqui, só para nós pensarmos um pouquinho. Veja que o nosso texto áureo, nesta nossa lição de hoje, essa lição 3, ela traz a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6 e o versículo 18. Veja como que começa esse versículo, enfatize isso na sua aula. Fugir da prostituição. Olha, fugir é alguém sair correndo, né? Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. E aqui é importante que a gente tenha em mente, e você pode estar lendo para os seus alunos, não apenas 1 de Coríntios capítulo 6 e o versículo 18, mas é importante que você já começa bem antes. Você pode, por exemplo, começar já do versículo 12. O versículo 12 já vai dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Quando você vai, por exemplo, para o versículo 15, é a chave. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo?
Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Então veja por que nós devemos fugir da prostituição. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós e habita em nós, habita no nosso corpo. Daí o porquê, quando alguém comete o pecado do adultério, da prostituição, da fornicação, da homossexualidade, ele está pecando contra o seu próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então, é importante enfatizar isso perante a aula. Eu coloco até na tela aí, esse mesmo versículo de 1 de Timóteo, aliás, 1 de Timóteo não, né? 1 de Coríntios 6 e 18, tá? Entenda aí, 1 de Coríntios 6 e 18. Olha como que fica o tema, como que fica estas palavras na Bíblia, na tradução da linguagem de hoje. Diz assim: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Meus amados, isso é algo muito sério e nós temos que tocar nessa ferida perante as nossas aulas. Os irmãos sabem, e é sabido por todos os professores da nossa EBD, como que Satanás tem utilizado a questão da sexualidade, e isso tem sido uma brecha, onde muitos têm baixado a guarda, e Satanás tem colocado não apenas o seu dedo, a sua mão, e muitas famílias têm sido desmoronadas. Eu trago até para os irmãos aqui uma dinâmica a respeito disso, talvez como você, professor, ao introduzir o textuário, poderia trazer uma dinâmica para os nossos alunos. Nós vamos para a lousa aqui, para ficar talvez melhor. Como que você pode estar utilizando na sua sala de aula? Você pode levar 6 copos plásticos, esses copos de colocar água. Você leva 6 copos, deixa um copo fora, tá certo? Um copo vai ficar fora. Esse copo fora, você escreve aqui nele como sendo adultério. Um exemplo, tá? Adultério. Escreve bonitinho, tal, apenas para nós termos uma melhor assimilação aqui. Você leva então 6 copos, leva uma régua, esta régua mesmo de plástico de escola, e você vai colocar em cima dessa régua 3 copos. Embaixo, em cima da mesa, né? Você coloca 2 copos. Então fica 2 copos na baixa, um em uma extremidade, outro na outra, a régua, e 3 copos em cima. E você vai dizer para os seus alunos que esses 2 copos embaixo representa o casal, o pai e a mãe. O casal representado aqui. A régua simboliza esta união, simboliza o amor, simboliza esta vida perene, esta vida de harmonia que o casal desenvolve para que os seus filhos possam estar assentados, os seus filhos possam viver em paz e construir a sua vida. Muito bem, depois que você apresentou isso para os seus alunos e fez esta explicação básica, você vai dizer como que o pecado pode destruir a família. E aqui neste copo que ficou fora aqui desta demonstração, você vai colocar aqui, colar um pedacinho de durex ou uma fita crepe, tá certo? Um durex, uma fita crepe, que você cola aqui. Cola aqui um durex ou uma fita crepe. Vou colocar aqui, talvez numa outra cor, para ficar melhor aqui, tá certo? Você cola aqui um durex. Muito bem. Uma vez colando o durex, você vai pegar o copo, você vai dizer que o adultério, quando ele bate na porta do casal, ou do pai ou da mãe, e você aproxima o copo com o durex aqui, você vai dizer que ele causa e traz um estrago muito grande, a tal ponto que quando você encostar, o durex vai agrudar um copo no outro, e quando você puxar, a casa desmorona.
demonstrando para os nossos alunos, voltemos aqui, demonstrando com isso para os nossos alunos, o quão prejudicial é quando o adultério, né, entra na casa entra em uma família, em uma casa, o estrago que isso faz. Amém, meus amados? Muito bem. A nossa verdade prática da nossa lição, ela diz assim, que as Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus. Então, a nossa lição, ela vai ter como parâmetro, né, esta questão de que a prática sexual fora do casamento é uma tragédia para a família. Bom, eu orientaria os amados irmãos, assim, na nossa introdução desta lição, você pode estar fazendo uma contextualização para a sua sala da guerra cultural, da guerra moral e espiritual que está travada. Satanás tem agido de todos os lados. Nós sabemos, isso é bom que você informe também a classe, que Satanás terá uma batalha inglória. Porque nós sabemos que nessa batalha de Satanás contra a igreja é vencedora. Porque é uma promessa de Deus, em Mateus capítulo 16, de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então Satanás, não é Satanás quem vai avançar contra a igreja, é a igreja que tem que avançar contra o inferno. E mesmo as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Essa é uma promessa de Deus para nós, quanto a igreja, louvado seja o Senhor. Mas há uma guerra, e esta guerra está principalmente na questão da cultura, e a cultura é um caso muito sério, porque Satanás começa lá com os nossos filhos, muito antes, talvez, de ir à escola, talvez lá na creche, ou talvez até mesmo antes disso, através da TV, através das redes sociais, e quando vai para a escola, isso aumenta a possibilidade ainda mais. Então é importantíssimo que a família esteja unida, de que haja culto nos lares, o culto doméstico tem que ser uma realidade nas nossas casas, e que o nosso filho tenha a educação em casa, que ele vá para a escola para adquirir conhecimento, mas a educação começa em casa. O filho tem que sair de casa pronto para a vida lá fora. Então nós, como pais, devemos estar vigilantes o tempo todo. Mas olha, tem uma frase do autor José Gonçalves, no livro que ele escreve, da onde saiu essas 13 lições, ele diz que o inimigo, de forma sutil, vai fincando sua bandeira nos espaços conquistados. Por isso a necessidade de nós estarmos vigilantes. E veja que nesta guerra, Satanás procura, primeiramente, a desconstrução da cultura judaico-cristã. Os irmãos percebem, é bom que a classe tenha isso muito claro, de que até os anos de 1960, como que a vida era totalmente diferente da vida que temos hoje. Havia um respeito muito grande entre o filho e o pai, bastava o pai apenas olhar, não é isso mesmo? Havia verdades absolutas. Mas hoje, essa desconstrução da cultura judaico-cristã está fazendo com que haja um relativismo. E o relativismo é mais ou menos assim, olha, isso é verdade para você, mas não necessariamente é verdade para mim. Olha, a sua verdade não é a minha verdade, ou cada um tem a sua verdade. E com isso Satanás vai fincando as suas bandeiras, né, e conquistando espaço. Então nós, como igreja, quanto família de Cristo aqui na terra, nós temos que estar atentos. Veja a questão do aborto, né? Se caminha aí para uma legalização do aborto na América do Sul, isso está para todo lado, e nós temos que estar atentos a respeito disso. A questão da família nuclear ou da família patriarcal,
né? Hoje Satanás tentando, através dos seus adeptos, dizendo o seguinte: olha, não, família pode ser constituída de qualquer forma, não precisa ser só marido e mulher. Família pode ser constituída de duas pessoas do mesmo sexo, e por aí vai, né? Que é a questão aí que eu coloco da ideologia de gênero. Veja a questão da legalização da prostituição, isso é coisa recente, em 2002, o Ministério do Trabalho reconheceu a prostituição como profissão, de forma legalizada. O fato da Constituição, ou o fato das leis, melhor dizendo, do trabalho, a partir de 2002, reconhecer a prostituição como profissão, isso é condenável pelas Escrituras Sagradas. Veja uma outra questão, a banalização do casamento. Então, meus amados, reforce isso com a sua classe. No nosso capítulo de número 1, o pastor José Gonçalves, ele nos traz aí, então, sobre essa questão, e agora trazendo para a questão mais da imoralidade sexual, a questão dessa revolução sexual. É muito claro para nós o conceito judaico-cristão, isso está lá em Gênesis. Já em Gênesis, no começo, né, da história humana, capítulo 2 e o versículo 24, Deus disse assim: portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Eu até gosto mais daquela tradução que diz e unir-se-á, porque aqui a figura é a figura mesmo de alguém que está colado no outro, unido no outro, como se você pegasse duas folhas de sulfite. Você pode fazer até essa dinâmica na sua sala, duas folhas de sulfite, leva uma cola super bonder, ou uma cola mais forte, e você vai colar, né, uma representando a esposa, outra representando o esposo, o macho e fêmea. Você cola uma na outra, depois espera uns minutinhos, pede para algum aluno tentar soltar aquela folha. Você vai ver que pode até soltar, mas vai sair em frangalhos, tá certo? Então, o conceito judaico-cristão, ele tem pelo menos 3 pilares. Eu coloco até aqui esses 3 pilares. Primeiramente, ele é heterossexual. Veja o versículo bíblico que está aí na tela, diz assim: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher. Homem e mulher. Se nós fôssemos ler, ou podemos até ler, Gênesis 1 e o 27, versículo 27, diz assim: olha, e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Quer dizer, Deus criou o homem no sentido genérico, macho e fêmea os criou. Então, o casamento, ele é heterossexual. Também é monogâmico. Veja que a expressão bíblica diz: e apegar-se-á à sua mulher, está no singular. E Jesus reforça isso em Mateus. Mas também há essa questão da unidade, como eu citei aí, usando o exemplo da folha de sulfite. Então, meus amados, é importante que você, professor da EBD, deixe bem claro esses princípios bíblicos do casamento. Esta revolução sexual vem, e Satanás vem com a mídia, com as redes sociais, com leis, né? E usando tudo aquilo que ele pode para tentar quebrar esses 3 pilares bíblicos a respeito da família. E veja que a família, alguém chega a dizer que é a célula máter da sociedade. E destruindo a família, a igreja é composta de família. Graças a Deus há uma promessa de Cristo, como citamos aqui. No ponto 1 desse capítulo 1, nós vemos aí a quebra de um tabu. A finalidade desse ponto 1 é trazer para nós, professores, uma visão mais ampla de como que este movimento começou de uma forma mais impetuosa. Nós sabemos que Satanás age desde todo sempre, desde o Éden. Porém, sabendo que lhe falta pouco tempo,
né? E nós sabemos que nós estamos no limiar do arrebatamento da igreja. Satanás vem com toda a fúria e vem de uma forma muito sutil, de uma forma traiçoeira, enganosa, para tentar fazer com que a verdade se torne uma mentira e a mentira se torne uma verdade. E isso se tornou muito forte a partir dos anos de 1960. Eu até coloco aí que a partir dos anos de 1960, o Ocidente passou por grandes mudanças sociais, né? Isso não apenas no Brasil, isso no mundo todo, principalmente quando o movimento feminista começou a tomar assim uma proporção maior no mundo. Veja, surgimento aí de movimentos de contestação, e esses movimentos conseguem propagar suas ideias utilizando os novos meios de comunicação que surgem, como TV, rádio, etc. Talvez o mais usado hoje seja a questão das redes sociais. E nós temos que ter cuidado, porque talvez muitos dos nossos irmãos estão vendo algumas cenas e até mesmo curtindo, ou quando não, novelas que saem lá do inferno e entram dentro das nossas casas, e muitas das vezes nós como cristãos estamos ali assistindo e até aprovando tais atitudes. Então é importante que nós conscientizemos os nossos alunos, a igreja de Cristo, que nós não temos nada que ver com o mundo. Aliás, Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Amém, meus amados? Veja alguns tipos desses tabus que Satanás vem introduzindo na sociedade e tentando quebrar regras. Por exemplo, introdução dos contraceptivos. Até alguns anos atrás, nós como cristãos, condenávamos de uma forma muito clara e expressa. Mas veja que isso começou a vir aos poucos. E assim, eu até citei que Satanás usa sapatinho de algodão. Então, cuidado. Nudez em público. Sim, antes de 1960, a pessoa mostrar o seu corpo em público, isso era uma aberração. Poderia até ser presa a respeito disso. Hoje, isso parece que está se tornando para o mundo normal, mas isso não pode ser normal para a igreja. Formas alternativas de sexualidade, legalização do aborto. Meus amados, passamos recentemente no Brasil, agora os irmãos têm acompanhado, questão de 15, 20 dias atrás, problema seríssimo de uma menina de 11 anos de idade, e a gente vê uma inversão das coisas, aonde a mídia, as redes sociais, aonde se divulga apenas a metade da informação, e meia verdade não é verdade, entende? Então é importante que os nossos alunos estejam atentos a respeito disso. Outros formatos de família, o crescimento da indústria pornográfica, meus amados, isso é assustador. Eu vou trazer mais à frente ali, quando falarmos sobre a fornicação, sobre um dado alarmante a respeito disso. Legalização da prostituição, adultério deixa de ser crime, né? Já comentamos algumas coisas disso. Olha o que diz a Bíblia em 1 de Timóteo 4:1, diz assim, mas o Espírito, esse aqui é o Espírito Santo, veja que está com letra maiúscula, o Espírito Santo, expressamente diz, quer dizer, quando diz expressamente, quer dizer, ele diz claramente, nós não podemos ter dúvida a respeito disso. Como o sol brilha ao meio-dia, assim também esta palavra há de se cumprir, e está se cumprindo. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então é importante que os nossos alunos saibam disso, que muitas das vezes a maior ofensiva de Satanás contra a igreja não vem de quem está lá fora. Muitas vezes as maiores investidas vêm de quem está dentro da igreja. Pessoas que se apostatam, e apostatar é você mudar de rumo. Você cria que algo era verdade e agora você passa a pregar que aquela verdade é mentira. Pessoa que está dentro do nosso meio.
esse é um problema ainda mais sério do que aquilo que já está lá fora. Precisamos estar atentos. Olha, a prática, então a lição ela vai tratar, você pode até colocar isso no quadro para os seus alunos, ela vai tratar de pelo menos 3 pontos: a fornicação, adultério e homossexualidade. Há uma diferença, e isso tem que estar muito claro para nós. Qual que é a diferença básica de fornicação e adultério? Informação básica: a fornicação é o ato sexual praticado por 2 pessoas solteiras. Então, quando praticado por pessoas que ainda não têm o seu cônjuge, isso é chamado de fornicação. Em termos de pecado, é a mesma coisa. Fornicação e adultério é pecado da mesma forma. É apenas na parte conceitual. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Mas quando, melhor dizendo, que isso começou a se alastrar no meio dos nossos jovens? Isso é assustador quando a gente vê, tem uma pesquisa feita recentemente entre jovens cristãos, isso nos Estados Unidos, onde demonstra que 88% dos jovens não cristãos praticam ato sexual antes do casamento. Mas talvez a nossa pergunta é, não, isso é com o mundo lá fora, mas e dentro da igreja? E os jovens cristãos? Irmãos, até uma vergonha nossa, 80%, veja que eu falei 88% dos não cristãos, 80% de jovens entre 24 e 30 anos de idade nos Estados Unidos, um país conhecido ainda como talvez o maior país cristão, Estados Unidos da América, 80% de jovens cristãos praticam a fornicação ou outras formas como masturbação e outros pecados de cunho imoral na parte sexual. E veja que isso se alastrou principalmente a partir de 1968. Até pouco tempo atrás, dentro da igreja, né, nós tínhamos os nossos jovens com mais pudor, então é necessário que nós toquemos nessa tecla. Veja, em 1968, mais precisamente em maio, né, surge aquele movimento em Paris, na França, um movimento estudantil, começa com um movimento estudantil, mas depois que se alinha ao movimento das fábricas, dos sindicatos, e vão para a rua. Eu coloco pelo menos alguma foto aí, e o lema desses jovens era: é proibido proibir. E sabe qual foi a causa principal que fez com que esses jovens fossem à rua? É que os universitários, os meninos, os jovens universitários, queriam que as faculdades deixassem que os alojamentos das meninas fossem frequentados pelos meninos. Aliás, a petição deles, não apenas que frequentassem, que eles pudessem morar, meninos e meninas, nos mesmos alojamentos. Isso os irmãos sabem o que aconteceu, né? E não é à toa que a gente vê uma sociedade hoje decadente e uma sociedade enferma espiritualmente. Então é importante que a gente reforce isso, porque nós como pais, e nas nossas classes de adultos, temos muitos pais ali, e alguns com filhos já jovens, mas outros na fase de adolescência e criança, e nós precisamos que o ensino saia de casa, a educação começa em casa. Eu até coloco aí esta pesquisa, depois os irmãos podem ver, está lá nas noticias.gospel+, né, percentual de jovens cristãos que fazem sexo antes do casamento é praticamente igual, é de 80 para 88, igual ao de jovens não cristãos, revela a pesquisa, isso nos Estados Unidos. Queira Deus que não seja uma realidade em terras brasileiras. Eu até coloco aí que há um exemplo, e nós temos que trazer para a classe, esse exemplo. Qual que é o exemplo maior que nós temos de um jovem que não cedeu à fornicação? José, o filho de Jacó lá do Egito.
Veja que 1 de Pedro 1,14 fala, né, que como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Eu até coloco aí em amarelo, não vos conformando, embaixo eu coloco que essa palavra não vos conformando, quer dizer, não se molde, né? Ou não tome a forma, não crie esquema. É esta a expressão de Pedro aqui. Como filhos obedientes, mas não entrem no esquema das concupiscências que antes havia na vossa ignorância, antes de aceitar a fé, mas hoje o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então José, meus amados, é um exemplo, né? Estava em terra alheia, no Egito, uma cultura pagã, onde adorava outros deuses, e aonde a prostituição corria solta. Mas José, mesmo distante da casa do seu pai e levado para lá, aos 17 anos, talvez no momento em que os hormônios estavam explodindo, mas José, mesmo estando na casa de um homem rico, e sendo ali o governante da sua casa, né? José dá um exemplo de que é possível ao jovem cristão hoje resistir às investidas de Satanás e conservar o seu corpo santo ao Senhor. A Bíblia diz: sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. Na outra tela eu coloco a questão do adultério. O adultério, então, é o ato da imoralidade sexual que acontece entre pessoas casadas. E o adultério, e nós citamos aqui na nossa dinâmica, como uma família pode ser desmoronada através do adultério. Meus amados, quantas famílias caídas, quantas famílias precisando de socorro, precisando de ajuda, por conta de um ato impensado de um dos cônjuges. A infidelidade tem sido mal, mas isso não pode acontecer no nosso meio. Então é importante que nós, quanto igreja de Cristo, nós estejamos atentos, que o casal se ame mais, que estejam mais juntos, que orem juntos, que reúnam a família juntos, que façam viagem juntos, que compartilhe a sua fé, que esteja em oração. O casal que ora unido permanece unido. Então, cuidado, né, com a infidelidade. Não bata no peito e se julgue ser o super-homem. Satanás sabe do nosso ponto fraco, então cuidado, clame pelo sangue de Jesus e certamente teremos vitória. Eu coloco também aí o cuidado com os relacionamentos virtuais e a forma como você se expõe. Então esteja sondando o seu coração, sonde o seu coração. Diga isso para a sua classe. Cada um de nós precisamos fazer uma autorreflexão e sondar o nosso coração. Será que a minha esposa pode ver o meu celular? Com quem que eu falo? Com quem eu converso? Com quem eu me relaciono? Então é importantíssimo que levamos isso a sério. Provérbios capítulo 5, o versículo 4, eu trago aí esta passagem que é muito linda. Diz assim: mas o seu fim, aqui é falando tanto do homem como da mulher, que caminha para o ato da prostituição, do adultério. Mas o seu fim é amargoso como um absinto, agudo como a espada de 2 fios. Então, meus prezados, não se engane, não se engane. Satanás sabe o nosso ponto fraco e nós temos que estar vigilantes o tempo todo. Eu coloco aí a questão agora da homossexualidade. E aqui eu já quero pedir a você, professor da EBD, esse é um assunto, podemos dizer assim, que nós temos que ter um cuidado muito grande para falar sobre esse assunto, mas nós temos que colocar o dedo nesta ferida. Mas assim, a igreja,
nós condenamos e condenamos veementemente o homossexualismo, a prática do homossexualismo. Porém, nós amamos e amamos de todo o coração, o ser humano. Então, é importantíssimo que eu e você falemos isso à classe. Os irmãos precisam saber disso. A igreja e Cristo ama o pecador, mas nós não aceitamos o pecado. A nossa condenação não é para a pessoa, mas sim para a prática do pecado. Mas olha, sobre a questão do homossexualismo, veja bem, todo ser humano nasce com 23 pares de cromossomos em cada célula. Cada célula, homem ou mulher, todos nascem com 23 cromossomos em cada célula. Não tem essa questão, a pessoa tem um cromossomo a menos ou um a mais, tá certo? Todos nascem com 23, não tem 22 e não tem 24, é 23 pares de cromossomos. Bom, os cromossomos, ele é o XX, que é o cromossomo, onde um desses pares do cromossomo XX, nós temos aí a fêmea, a mulher, e temos o cromossomo XY, que é o macho, o homem, tá certo? E veja, meus amados, que isso está na genética humana. Quando Deus fez o homem, nós lemos aqui, Gênesis capítulo 1 e o versículo 27, que eu vou tomar a liberdade de lê-lo novamente, diz assim, ó: e criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Eu gosto desse versículo, porque o que faz o ser humano ser a imagem e semelhança de Deus, é esta lindeza de macho e fêmea. É macho e fêmea que se tornam a imagem e semelhança de Deus. Não é apenas o macho, não é apenas a fêmea, é o macho e fêmea. Faz com que o homem seja a imagem e semelhança do Criador. Mas a questão da homossexualidade é uma questão comportamental. Eles tentam dizer por aí que é uma questão genética, que a pessoa já nasce. Não, a pessoa nasce com 23 cromossomos, ou masculino ou feminino. Isso é ciência. Isto é ciência. O que passar disso são falácias, ou está no campo da teoria, que não pode ser provada, até porque a Bíblia é a palavra de Deus e Deus é o construtor do ser humano. E comportamentos são adquiridos e não determinismo biológico. E é importante que nós, como pais, estejamos atentos na nossa casa. Isso começa de berço. De berço. A forma como falamos com o nosso filho, o brinquedo que passamos para os nossos filhos. Então, diga isso à sua classe. Você que é professora da classe de mulheres, ou mesmo da classe de homens, é importante que seja passado isso. Os pais têm que estar atentos. Atento ao comportamento que os filhos estão tendo, os coleguinhas que têm, quem que são os professores, a forma como agem. Tá certo? Eu coloco aí Romanos 1 e 26, olha o que Paulo diz para a igreja de Roma. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E o versículo continua, ou o capítulo continua, quando a Bíblia vai condenar expressamente a questão da prática homossexual. Eu coloco outras citações, por exemplo, Gênesis, o capítulo 1 e o capítulo 2. Ler Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, nós vamos ver que Deus fez macho e fêmea, não há meio termo, é macho e fêmea. 1 de Coríntios 6 e 9 e o 10, que está inclusive na nossa leitura em classe. Mas veja, 1 de Timóteo 1 e 10, quando Paulo vai a falar para Timóteo e vai citar que ficarão de fora os sodomitas. E esse termo sodomita, se você ler na nova linguagem ou na nova tradução de linguagem de hoje,
nós vamos ver que é aqueles que praticam o homossexualismo. Temos exemplo, por exemplo, em Gênesis capítulo 19, versículos 4 e 5 a seguir, vai falar sobre Ló, quando estava morando lá na região de Sodoma, e Deus manda seres angelicais à casa de Ló para tirá-los de lá, Ló e a sua casa, porque Deus destruiria não apenas Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Zoar com fogo. Mas quando os seres angelicais entram, né, em forma humana na cidade de Sodoma, os homens de Sodoma, vão até a casa de Ló e começam a bater na porta, dizendo: abra a porta, porque nós queremos ter relação com estes homens. Jó chega a ponto de oferecer as suas filhas ainda virgens, mas os homens rejeitaram e disseram: não, nós queremos esses varões que chegaram até a sua casa. Será que é muito diferente dos dias que nós estamos vivendo hoje? Ou tem muita semelhança? Tá certo? Então é importante a gente ver como que Deus agiu, e Deus agiu duramente. Aqueles seres angelicais cegaram aqueles homens a ponto de não encontrarem a porta, e Ló saiu de lá puxado pelos seres angelicais, e Deus destruiu a cidade. E quem vai a Israel hoje, muito próximo ao Mar Morto, está lá para todas as civilizações, né? E todas as gerações ver a olho nu, né, o que quando Deus age, Ele age e age para mudar a história. Muito bem, o padrão bíblico, né, o capítulo 3, e já indo para o fechamento, o padrão bíblico para uma sexualidade sadia, né? O sexo, meus amados, ele atende uma necessidade da criação. A primeira necessidade é da procriação. Deus fez o sexo para que macho e fêmea, uma vez unidos pelo casamento, pudesse ter a procriação. Então, um dos propósitos do sexo é a procriação, e não resta dúvida a respeito disso. E só pode procriar a junção de macho e fêmea. Apenas a junção de macho e fêmea pode procriar. Mas não é apenas isso. O sexo também, ele tem um papel de satisfação para o casal. O casal se torna uma só carne. Isso é lindo a gente ver. Aliás, a expressão bíblica lá em Gênesis 2, o capítulo 2 de Gênesis termina dizendo assim: e ambos, quer dizer, macho e fêmea, estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. E essa expressão linda, porque assim, eu não tenho vergonha de mim mesmo, você não tem vergonha de você mesmo. E quando o casal se une pelo casamento, e a expressão bíblica, e ambos estavam nus e não se envergonhavam, porque agora não eram mais dois, mas era uma só carne. É esta união perfeita que o Senhor Deus fez. Isso com a finalidade de que haja a satisfação do casal, haja momentos de alegria, né? É uma forma de complementação para o casal. E foque isso também na sua sala. Mas eu gostaria de finalizar a nossa aula, e esse capítulo não pode ficar de fora, que é o item 3 do capítulo 3, o pastoreio cristão e a prática homossexual. Eu já citava no capítulo 2, que nós devemos aborrecer a prática homossexual, porém, devemos amar e ir ao encontro do ser humano caído. E é uma necessidade de que nós, quanto igreja, entendamos melhor como agir, como proceder, qual a forma, e pedirmos a orientação de Deus para ganharmos pessoas que estão escravizadas pelo pecado e que estão entregues à homossexualidade. Nós precisamos clamarmos pelo Senhor para uma orientação. Nós não devemos renegar as pessoas, o ser humano tem que ser acolhido, o ser humano tem que ser amado. Nós odiamos a prática, condenamos a prática, mas nós amamos.
Agora, amar não significa concordar. O amor, ele vai até um limite, porque nós temos fé de que a palavra semeada, o Espírito Santo vai fazer a obra. E eu coloco até na tela seguinte assim, que a igreja, ela deve servir como refrigério, onde estas pessoas que praticam tais atos, né, encontrem a solução para os seus problemas, perdão dos seus pecados e que haja mudança de vida. O Evangelho transforma, o Evangelho liberta. Pessoas que estão vivendo na prática da fornicação, da prática do adultério e na prática do homossexualismo, o Espírito Santo pode moldar, pode transformar, pode mudar os corações e fazer santos homens de Deus. Afinal de contas, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Amém, meus amados? Que o irmão, que a nossa irmã, você professor, professora da nossa EBD, possa se preparar para a aula e possa ter uma aula abençoada em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.